Algumas expressões ou algumas palavras que constam nas Escrituras Sagradas, elas parecem ser contraditórias e muitas vezes, por não entendermos diferença que existe no seu significado dentro do contexto, pode nos trazer alguma dificuldade para entender o que a palavra de Deus está dizendo. E nesta oportunidade, eu gostaria de tratar sobre o tema temor do Senhor e eu vou trazer primeiro 3 provérbios para enmarcar, para trazer a nossa linha de raciocínio. Primeiro está em Provérbios capítulo 14, versículo 27, que diz assim: o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. O segundo texto está também em Provérbios, no capítulo 9, versículo 10, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. E o terceiro está ainda em Provérbios, no capítulo 15, versículo 33, que diz assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz Provérbios 9, 10. Se isto é verdade, e é, então o temor do Senhor nunca significa algo a ser temido. Esse temor não é uma barreira ao crescimento, mas um caminho para o crescimento e a realização eterna. Mas a palavra temor precisa de esclarecimentos. A Bíblia diz na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 18, vai dizer o seguinte: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Aqui, o evangelista João, ele está dizendo que existe alguma coisa que precisa ser muito bem entendida com relação a ter medo, temor e o significado disto. Há 2 tipos, então, de temor. O primeiro deles é o temor-medo, ou seja, é aquele que foge do Senhor com pavor, que se esconde e se afasta dele com terror, como se ele fosse o nosso problema. Esse tipo de medo é pagão, não cristão. Não tem nada a ver com glorificar e desfrutar a Deus. É desconfiança e ressentimento que as pessoas têm com relação a Deus. O Evangelho não cria esse temor em nossos corações. O Evangelho nos mostra a glória da graça de Deus em Cristo e nos ergue seguros e destemidos para enfrentar a vida corajosamente como homens e mulheres com destinos eternos. Se você não está em Cristo, você teme o Senhor de todas as formas erradas e não o teme o suficiente. A Bíblia diz que você enfrenta uma expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários, diz Hebreus capítulo 10, versículo 27. Se você não está em Cristo, você é adversário de Deus e está indo para o julgamento eterno e você realmente merece isso. Mas Ele está livremente lhe oferecendo Cristo como o seu abrigo. Você precisa desse abrigo por muitas razões. Aqui vai apenas uma. Sem Cristo, você é tudo que você tem. Arthur Allen Leff, da Escola de Direito de Yale, um incrédulo brilhante, declara sem rodeios: parece que nós somos tudo o que nós temos.
Dado o que sabemos sobre nós mesmos e sobre os outros, esta é uma expectativa extremamente desgostosa. Olhando ao redor do mundo, parece que se todos os homens são irmãos, o modelo dominante é Caim e Abel. Nem a razão, nem o amor e nem mesmo o terror parecem ter servido para nos tornar bons. Pior do que isso, não há razão nenhuma porque qualquer pessoa deva se tornar assim. Este é o pensamento dele. Se você está sem Cristo, você é tudo o que você tem. Isso é algo a temer, a ter medo. Mas Cristo é um abrigo para as pessoas que estão com mais problemas do que elas mesmas imaginam. Volte-se a Cristo. Volte-se para Ele agora. Ele vai recebê-lo. Mas num segundo momento nós temos o amor referencial. Aqui há um outro tipo de temor. Está em Provérbios capítulo 9, versículo 10, que diz assim: o temor do Senhor é como o princípio da sabedoria. Esta é uma nova atitude de abertura para com Deus, criada pelo seu amor. Se você está em Cristo, o perfeito amor dele está lançando fora seu medo de julgamento. Estamos sob o amor de Deus agora. O Evangelho nos liberta do temor de que Deus irá, no final, nos condenar de qualquer forma. Nada jamais nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39 dizem assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós cremos nisso e por isso nós amamos ao Senhor Jesus Cristo, nós amamos a Deus. Então tememos ao Senhor de uma nova maneira. Tememos que venhamos a entristecer aquele que nos ama tanto. Esse temor sadio é uma humildade ensinável. É uma total abertura para fazer a vontade de Deus. Isso está lá em Gênesis, capítulo 22, versículo 12, quando a Escritura Sagrada diz assim: então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu filho único. Essa era a experiência de Abraão, quando Deus pediu a ele que oferecesse o seu único filho, filho que já veio na velhice dele. Deus pediu, Abraão não contestou, mas ele, por temor, esse reverencial, ele foi para oferecer o seu filho em sacrifício, e quando ele levantou o cutelo para matá-lo, Deus diz, não faça isto. Já tenho providenciado um cordeiro para substituí-lo. Na verdade, o que é que merecia a morte? Mas Deus providenciou o cordeiro como sacrifício substitutivo, da mesma forma como Jesus Cristo é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É arrependimento, é afastamento do mal. Em Jó, no capítulo 28, nós encontramos esse sentido de temor ao Senhor nas seguintes palavras. E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é entendimento. Ele se traduz em obediência simples e prática à palavra de Deus.
Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, vai dizer o seguinte: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. O temor do Senhor é uma outra maneira de descrever a confiança no Senhor. Mas a palavra temor acrescenta conotações de reverência, respeito e admiração. O temor do Senhor é o oposto de uma superficialidade lisonjeira. Esta humildade não se importa de depender totalmente do Senhor. Não é esse temor não é aquela predisposição de ficar passando mel, como nós dizemos, lisonjeiramente, tentando agradar, porque nós não temos nada para agradar. Na verdade, nós somos miseráveis pecadores que dependemos sempre da graça e da misericórdia de Deus, constantemente na nossa vida. Na verdade, o temor do Senhor é psicologicamente compatível com o conforto do Espírito Santo. Encontramos isso em Atos capítulo 9, versículo 31, quando diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Ora, esse temor, essa abertura nossa para reconhecer aquilo que Deus fez e está fazendo por nós, isto traz para a nossa vida o conforto do Espírito Santo. Mas também é um novo senso de realidade com o Deus vivo. Ainda Atos capítulo 2, versículo 43 diz assim: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Este fato nos resgata de uma fé meramente teórica. Esse temor é doce e nos mantém perto do Senhor. O temor do Senhor ganha um apelo quando concordamos com o pensamento de C.S. Lewis, que diz assim: em Deus você está diante de algo que é, em todos os aspectos, incomensuravelmente superior a si mesmo. Se pensamos que podemos viver um só dia de nossas vidas sem nos submetermos ao Senhor, cedendo à sua sabedoria superior e baseando-nos na sua infinita provisão a cada momento, enganamos-nos a nós mesmos. Então, se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, podemos pensar: primeiro, Deus é o objeto deste amor. Isaías 8,13 diz assim: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Segundo lugar, Ele, Deus, é o seu autor. Jeremias capítulo 32, versículo 39 e 40 diz o seguinte: dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Terceiro, o temor consiste do ódio contra o mal. Encontramos isso em Provérbios capítulo 8, versículo 13, que diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Quarto, o temor consiste da sabedoria. Encontramos isso no Salmo 111, versículo 10, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Quinto, o temor é um tesouro para os santos. Provérbios capítulo 15, versículo 16 diz assim:
Melhor é o pouco havendo o temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. Sexto, o temor é uma fonte de vida. Provérbios, capítulo 14, versículo 27, vai nos dizer isto. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Sétimo, o temor é santificador. Salmo 19, capítulo 19, versículo 7 a 9 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. E por último, o temor é algo filial e reverente. Encontramos isto na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 9, que diz assim: além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Vejam, essa submissão é justamente o temor. Não é o temor medo, mas é o temor de reconhecimento de que Ele é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Para finalizar, vamos pensar segundo Hebreus capítulo 12, versículo 28, o mesmo capítulo, versículo 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Este é o convite que a palavra de Deus faz. Se você não está em Cristo, você precisa temer, porque o juízo virá. E esse juízo de Deus é um juízo para condenação. Mas se você está em Cristo, se você já depositou a sua fé no Filho de Deus, esse temor se transforma num temor reverencial, onde você se coloca sob a orientação e sob a soberania desse Deus. É este o convite que reiteradamente estamos fazendo a cada oportunidade que temos com vocês. Que Deus assim os abençoe.